Boa tarde, estamos começando mais um Leitura Compartilhada. Hoje o nosso programa está sendo gravado nos estúdios da TV Cultura. E nós vamos falar sobre a vida e obra do autor Gabriel Garcia Marques. Gabriel foi um grande escritor de contos, novelista, jornalista, político e ativista colombiano. Nasceu em 6 de março de 1927 em Aracataca e faleceu em abril do ano passado, aos 87 anos, na Cidade do México. Ele é considerado pela crítica literária mundial um dos maiores escritores do século XX e, em 1982, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. Já em 86, publicou a sua obra mais conhecida, 100 Anos de Solidão, que mistura épico com realismo fantástico. No mesmo ano, sua paixão por cinema fez com que ele fundasse a Escola Internacional de Cinema e Televisão em Cuba. E para melhor falarmos do assunto, hoje nós trouxemos os convidados Bruno Esteves, Gabriela Duarte e Isabela Toledo. Boa tarde. Na semana passada, nós levantamos a hashtag Gabriel Garcia Marques e os nossos internautas sugeriu que nós falássemos sobre a obra 12 Contos Peregrinos, de 1992. E a começar por você, Isabela, eu gostaria que você falasse o seu conto preferido. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Gabriela. Olá, boa tarde ao pessoal de casa. Bom, o meu conto preferido é O Voo da Bela Adormecida. Porque, assim, ele conta a história de um rapaz, um moço, né, que ao embarcar em um voo rumo a Nova York, se apaixona por uma moça. E, por sorte, ele senta ao lado dela no avião. E ela passa cerca de 8 horas dormindo. E, assim, durante essas 8 horas que ela passa dormindo, ele fica encantado por ela, ele fica observando ela, e mesmo sem ter conversado com ela, mesmo sem ter tocado nela, ele se sente bem estando perto dela. E Gabriela, seu conto favorito é qual? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Isabela. Bom, o meu conto favorito é A Santa. Ele conta a história de Marguerito Duarte, que se casou muito jovem. E desse casamento nasceu uma filha. Essa filha dele morreu aos 7 anos de idade de febre alta. E com o passar dos anos, ele teve que desenterrar a filha e a esposa dele. Só que a esposa estava só o pó e a filha dele estava intacta. Então, o que ele fez? Ele foi para Roma tentar santificar a filha para os papas e coisa do tipo, acreditar que ela mesma seja uma santa. Só que não foi isso bem o que aconteceu, que no caso o santo era ele da história. Sim, é uma história de perseverança, de fé, porque de tanto ele acreditar que a filha era santa, né, ele acabou se tornando o santo da história. E você, Bruno, qual o conto que mais te agrada? O conto que eu mais gostei foi o conto Só Vim Telefonar. É um conto muito interessante que fala do individualismo e tal, porque assim, conta a história da Maria. Ela estava indo viajar para Barcelona, encontrar com o marido dela, e no meio do caminho o carro quebra. Aí ela sai no meio do caminho e ela fica desesperada procurando uma carona, porque ela precisava telefonar. Até que então para um ônibus na frente dela e oferece carona, né? E ela entra. E o rapaz fala, olha, eu vou só até ali. Ela entra, não, só quero telefonar. O rapaz oferece a carona, ela entra. Quando ela entra no ônibus, a mulher que ajuda o motorista oferece para ela uma manta. Ela pega a manta, se cobre, e senta no ônibus e dorme. Quando ela acorda, depois de um tempo, ela acorda e ela olha assim a um prédio, todo um prédio velho, com umas árvores bem grandes assim, uma coisa bem rústica mesmo. Aí quando ela para, que ela olha para trás, ela vê que todas as mulheres estavam com as mantas iguais às que ela estava usando, e que elas estavam sedadas. Quando ela olhou, ela viu que ela estava num manicômio. E ela, de repente, ela saiu e começaram as freiras que trabalhavam no manicômio, começaram a organizar essas mulheres em uma feira indiana. E ela saiu procurando, porque ela queria telefonar, ela tinha essa fixação de que queria falar com o marido onde ela estava. E mesmo assim não conseguia. Todas as pessoas que ela falava, daqui a pouco a gente vai, daqui a pouco a gente dá um telefone e tal. Só que ninguém dava, porque achava que ela queria um telefone para fugir do manicômio, ninguém levava ela a sério. Aí perguntaram o nome dela, qual que é o seu nome? Maria. Não estava no registro de funcionários. Se não estava no registro de funcionários e ela estava com a manta, então, consequentemente, ela era uma dessas mulheres loucas. Então internaram ela. E ela não conseguia falar com o marido de jeito nenhum, até que tinha uma funcionária, né, do manicômio que meio que tinha uma paixão por ela. Aí ela resolveu unir o útil ao agradável. Então o que ela fez? Ela resolveu ceder aos encantos dessa mulher, porém em troca essa funcionária tinha que enviar um bilhete para o marido dela falando o paradeiro dela.
Enfim, a funcionária vai dar o bilhete pro rapaz, pro marido dela, ele vai visitar ela. Quando ele chega lá, o médico deixa bem claro que ela tá louca, tal, e ele vai falar com ela. Quando ele vai falar com ela, que ela começa a explicar o que aconteceu, ele meio que não acredita nela. Por quê? Anteriormente, ela teve um histórico de casamentos passageiros, tal, então ele achou que ela estivesse traindo ele. E com a recomendação do médico, ele concordou, ele achava que ela estava louca, então não acreditava no que ela falava. Por isso, o que aconteceu? Ela começou a ficar nervosa, começou a brigar com ele e ele foi embora. E ele voltou para visitar, só que nas outras visitas ele já não queria mais falar com ela. Ela não queria mais falar com ele, aliás. Porque ele não acreditava nela, então ela perdeu a confiança e não queria mais falar com ele. Então ele ia visitar e ela não queria mais falar com ele. Enfim, aconteceu que ele foi embora, porque né, ele meio que foi rejeitado, ele foi embora. E nunca mais soube notícia dele, além do fato que ele casou com outra mulher, foi morar em Barcelona e ela permaneceu lá. E como ela era tratada como louca, taxada como um tal, então ela acabou tomando essa posição para si. Então ela acabou ficando louca mesmo e ela passou o resto da vida dela dentro daquele manicômio. E eu gostaria também que cada um de vocês contasse aí para o público qual que chamou mais a atenção de vocês. A começar por você, Gabriela. Bom, a obra dele que me chamou mais atenção foi A Notícia de um Sequestro. Ela foi escrita em 1996 e conta a história de... Bom, o autor, ele escreveu esse livro com depoimentos de algumas pessoas que faziam parte do tráfico de drogas na Colômbia, junto com os capitães de Medellín. Basicamente é isso da obra. E você, Isabela? Outra obra que eu gostei bastante é Memórias das Minhas Putas Tristes, que conta a história, né, de um senhor que, ao comemorar seu aniversário de 90 anos, se deu de presente, né, uma noite com uma puta virgem, porque ele não foi bem sucedido, a vida dele não estava tomando um rumo legal, e durante o período que ele esteve com ela, ele nem sequer tocou nela, porque ele começou a ver nela uma moça simples, humilde, então ele nem sequer tocou nela. Tem uma obra dele que é muito importante, assim, né, que eu acho muito interessante também, Amor em Tempos de Cólera. Foi uma obra que foi publicada em 1985 e é mais ou menos assim. Tem o Firmino, que é apaixonado pela... Sim, tem o Firmino, que ele é apaixonado pela Florentina. E isso é um amor que vem desde a adolescência, porém a Florentina ela casa com outro rapaz, né, por motivos de família e tal. Questões da época. Ela casa com ele, só que mesmo casando com esse outro rapaz, ela promete pro Firmino que um dia eles vão viver esse amor. E passa muito tempo, décadas, até que após mais de 50 anos depois, o marido dela morre e, enfim, ela pode viver esse amor desde a adolescência, né, junto com o Firmino. E o que acontece? O interessante dessa obra é que ele não conta a história de uma forma cronológica. Então, por exemplo, ele conta uma história ali, depois ele passa um tempo, conta outra história, depois volta. E é interessante que ele coloca de uma forma que você lê e não se perde. Então você não se perde, mas pode se emocionar, tal. E também, claro, que tem sempre as críticas sociais, né, que ele sempre faz. Ah, sim, as críticas sempre vêm. E o Marquês, ele ficou muito conhecido por isso, por ele criticar a sociedade, criticar o governo, a polícia, como na obra que a Gabriela citou, critica muito o governo porque o tráfico de drogas na Colômbia era muito intenso. E isso prejudicava as famílias que não tinham nada a ver com aquele tráfico e a polícia sabia, o governo não fazia nada para deter, e essa crítica é feita no livro dele. Aliás, essa obra que eu citei, Memória das Minhas Putas Tristes, foi proibida no Irã porque ele incentivava a prostituição. Sim, nossa. Foi dito no Irã, o governo do Irã julgou a obra como incentivo à prostituição infantil, apologia à prostituição. E você, Elaine, qual o seu conto favorito? Eu gosto muito do Boa Viagem, Senhor Presidente, por se tratar de uma história de ambição, solidariedade. Conta a história de Homero, que era chofer de ambulância, e que ele conhecia um presidente que estava falido, mas, por sua vez, Homero não sabia desse acontecimento, que o presidente tinha gastado todo o seu dinheiro com medicamentos, e o presidente ficou internado ali no hospital onde Homero trabalhava. Homero era casado com Lázara, e eles tinham 2 filhos, a Lázara e o Bárbaro.
E o que acontece? Esses filhos deles, eles juntavam as economias para poder fazer a faculdade mais para frente. E realmente a Lázara, mulher de Homero, acreditou que poderia tirar vantagem do presidente por ele ter dinheiro. E no final das contas eles descobriram que o presidente estava falido e acabaram acolhendo ele até ele se recuperar da operação que ele tinha feito em Genebra. Me chama muita atenção por isso, porque a ambição da Lázara, ela se transformou em amor, né? Pelo presidente, eles ficaram muito próximos, ela tratou ele muito bem, como se fosse uma pessoa da família mesmo. E vocês aí de casa, já leram alguma obra de Gabriel Garcia Marques? Se sim, nos mande através da hashtag Me Encantei por um Conto. O programa da semana que vem estará imperdível. Vamos falar da vida e obra do escritor José Saramago. Tenha um ótimo fim de tarde e não deixe de assistir o próximo Leitura Compartilhada. Que ele casou... Já leram alguma obra de Gabriel? Se sim, nos mande através da hashtag Me Encantei por um Conto. Ai, gente, esqueci essa parte totalmente. Hashtag Me Encantei. Calma. De febre alta. Aí... Assim. Então, gente, o São Paulo ganhou do Corinthians essa semana. E o jogo foi muito interessante. O jogo foi bem legal. Não torce pra time nenhum. Exatamente. Ele teve uma filha. A filha dele morreu aos 7 anos de idade de febre amarela. Desculpa. De febre alta.